E aí, galera, estamos aqui na nossa segunda temporada do podcast Faz Fala. E vocês sabem, a gente faz essa mistureba de pessoas incríveis que têm uma jornada de Faz Fala de alto impacto. Então, hoje a gente vai falar sobre criatividade com nada mais do que Gringo Cardia, um cara que tem uma história incrível. Que, aliás, na faculdade, eu olhava Gringo assim, eu sou de 64, você é de 57, né? Ele já era para mim uma referência. Eu falava, gente, fazia todas as capas de disco, todos os shows, já causava e era um exemplo para mim de inspiração. E hoje eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Pô, obrigado. Eu estou feliz, acho muito bom fazer parte de uma conversa como essa, sabe? Sempre bom falar, né? É bom, né? É um movimento quase, né? Da gente entender um pouco quais são as jornadas de impacto. A gente começa essa conversa, você vai receber um aviãozinho. E esse aviãozinho tem uma pergunta, só para a gente quebrar o gelo, para você começar. Tá bom. Então vamos ver. Cadê o Que avião? aviãozinho te pertence? Peguei no ar, gente, consegui. Que pergunta você ensaiou responder a vida inteira, mas ninguém ainda fez? Qual pergunta que eu ensaiei fazer a vida inteira? Gente, eu vou ficar meio assim influenciado pelo que a gente estava conversando, entendeu? Por que você não ajuda alguém? Essa, para mim, é a pergunta que eu acho que a gente, quando foi ficando mais velho, cada vez mais foi essa pergunta ficando mais presente, porque eu acho que é importante a participação de cada um na inclusão de outras pessoas, de outros artistas, de outras visões, entendeu? Então, por que você não ajuda a isso? Você é indivíduo, mesmo não sendo artista, sendo uma pessoa comum, sendo médico, dentista, qualquer coisa, você pode fazer a diferença. E você faz a diferença ajudando as pessoas. Atuando, né? Fazendo Atuando, algo. fazendo. Como fala aqui, ó. Fazer, tem que fazer. Falar só é fácil. Fazer, É então, difícil, não é? ótima pergunta. Esse é o nosso convite para você hoje. Você tem uma jornada incrível, né? Eu me lembro você falando, olhando um pouco das suas conversas. Você queria ser artista plástico, e aí você entrou para a faculdade de arquitetura, e hoje você faz de tudo, né? Você é cenógrafo, capa de disco, shows incríveis. Me fala como é que esse garoto que nasceu em Uruguaiana, no Sul, e chegou nessa tua jornada de mais de 40 anos? De mais de 40 anos, gente. Mais de 40 anos, mas eu desde pequeno nasci com o dom de desenhar. Eu gostava de desenhar, entendeu? E quando eu era pequeno, eu morava lá no Sul, eu já tinha saído do Rio Grande do Sul, estava no Paraná. No interior, eu sempre morei em aeroportos, porque meu pai era meteorologista da aeronáutica. Então, meu pai já vivia nas nuvens e eu adorava ficar olhando nuvens e vendo aquela história. E aí, um professor da nossa escola, que era do interior, lá do Paraná, chamou meu pai e falou assim, seu filho é um artista. Eu tinha 9 anos. Ele falou assim, ele desenha em todos os cadernos, tem desenho para tudo que é lado. Que bacana. E você tem que botar ele numa escolinha de arte. Mas não tinha lá no interior, não tinha isso. Eu falei, não tenho dinheiro primeiro para isso, eu nem sei onde tem. Vocês eram 5, né? Eram 6, éramos 6. E esse professor falou o seguinte, não, eu vou pagar a escola para ele e ele vai todo dia comigo para Curitiba, eu levo as minhas filhas para estudar lá e ele vai estudar junto a arte na parte da tarde. E esse professor assim abriu a cabeça do meu pai para poder me incentivar a desenhar, continuar desenhando. Eu tinha 9 anos, eu não sabia, eu queria desenhar, mas o que eu fazia? Eu copiava quadros de Picasso, eu achava estranho, eu falei, eu gostava de coisas estranhas, né? Desde pequeno já gostei de monstro, coisas... O Picasso era meio monstrinho, assim, eu falei, eu gostava de fazer isso. E aí esse professor valorizava muito, falou, não, tá demais, entendeu? Meu nome era Valdemir lá, entendeu? Para o professor, né? Mas a minha família é sempre gringo, desde que eu nasci. Ah, você Sim, desde que eu nasci eu sou gringo lá. Mas aí isso foi legal, então eu tinha essa coisa do desenho, sabe, assim, muito forte. E lá no Sul mesmo, esse professor, assim, ele era o reitor da PUC também, lá de Curitiba. Ele morava no interior, mas ele era reitor da universidade. E ele fez uma exposição, os meus quadros lá,
quando eu tinha 10 anos, na PUC. E eu achei assim maravilhoso. Eu falei, gente, eu quero ser um artista plástico, entendeu? Ele falou, você consegue. Ele dava muita força, esse professor. E aí, lá em Curitiba tinha uma feira hippie. Aí eu falei, eu quero, meu pai, eu falei para meu pai, eu quero botar meus desenhos nessa feira hippie. Aí meu pai falou, pode botar. Aí eu botava lá, ficava vendendo meus desenhos, não vendia nada, mas eu gostava daquele ambiente de artista, né? Aí quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, aí eu fiquei assim, na hora de fazer a faculdade, eu falei, cara, eu vou viver naquela feira hippie. Falei, eu acho que vou sofrer um pouco, eu vou fazer arquitetura para não cair nisso, né? Então, para poder ter uma profissão que me dê um trabalho rápido. E aí eu fiz arquitetura, entendeu? E foi legal, porque abriu a cabeça, eu conheci pessoas, a turma da gente, a gente conhece na faculdade, né? A turma do Rio de Janeiro, assim, inteira. Virei carioca, na verdade. E aí, assim, quando foi acabando a faculdade, eu fui vendo que o meu caminho era arte. Aí comecei a fazer, como é que se diz? Cartazes para grupos de teatros alternativos, que tinha Débora Bloch, que tinha um monte de atores, André Beltrão, vários desses que eram jovens, assim, né, tipo da minha idade. E eu fui fazendo teatro, assim, cartazes. Teatro bombava no Rio essa época? Bombava, mas era a criançada que fazia, né? Era muito, assim, jovem. E aí, na verdade, uma dessas amigos nossos de teatro, na verdade, fez um grupo que explodiu, que foi a Blitz. Exato. Quando a Blitz explodiu, eu estava na faculdade, assim, acabando a faculdade, e a gente começou, eu e o Luiz Stein, que era meu amigo, que a gente fazia os desenhos juntos, assim, gráficos, né? Aí a Vocês eram sócios na época? Eram sócios. Durante uns 4 anos nós fomos sócios. E aí a gente, na verdade, a gente estava começando essa carreira assim, de descobrir tudo, mas já caiu esse grupo que fazia um sucesso trondoso, né? E aí a gente, na verdade, começou a fazer capa de disco. E aí todo mundo viu a capa de disco que a gente fez, era o grupo mais famoso do Brasil, começaram a chamar e aí se foi fazendo capa de disco, depois foi fazendo cenário, e aí começa a história toda de você voltar à arte, né? E assim, de alguma maneira, aquele artista plástico lá, criança, voltou e falou assim, não, você tem que fazer o que você gosta, né? Claro que o caminho de cada um é diferente. Exato. E é legal, né, que tem uma frase do Nietzsche que ele fala, o adulto feliz é o que ele fazia na infância feliz, né? Então você... eu acho que o adulto feliz é aquele que não perde a criança. Exatamente. Sabe? Porque a gente é criança, entendeu? A vida inteira tem que ter esse olhar de criança, de se maravilhar e de deixar assim ser bobo, sabe? Falar assim, que lindo isso. Porque se você quiser explicar tudo, se você for mais inteligente do que a vida, você vai ser um velho. E você, na sua resposta do avião, no fundo, você está reproduzindo muito o que o seu professor fez, né? Depois a gente vai falar um pouco isso na sua escola. Sim. Que você fez, mas é curioso guardar aí essa... Foi exatamente isso. Foi quando eu lembrei daquele meu professor, eu falei, cara, aquele professor mudou a minha vida. Eu posso mudar a vida de outras pessoas, entendeu? E aí foi legal, porque são essas coisas que você recebe e você tem que devolver. Tem que devolver. Né? A gente sempre tem privilégio. Se a gente está aqui, a gente tem um privilégio. A gente tem que ajudar alguém a fazer isso. A gente veio nessa existência para isso. O budismo já ensina a gente, todas as religiões ensinam. Você não veio aqui a passeio para achar felicidade, um resort, não é isso. O resort é lá, outro andar lá. Você pode fazer uma festa, só viver disso. Sim, né? O legal é você vir e você ver que você transforma pessoas, que você ajuda, sabe, ao mundo ser melhor. É o grande laboratório, né? Esse laboratório, como é que você se inspira? Então, o que mais te inspira? Você fala um pouco da periferia, do carnaval, da brasilidade na sua raiz. Me conta um pouco como é que você abriu a sua cabeça aí de criador para isso. Olha, a primeira coisa que eu ensino até para os meus alunos é o seguinte, para você ter criatividade, você tem que observar. Você tem que primeiro ser um olho antes de ser uma mão. Você tem que olhar tudo, ver tudo, ser curioso, entendeu? Então, você tem que ver as coisas, né? E quando eu comecei a viajar, já com 19 anos, eu
eu estava na escola, eu saía, ia para a Amazônia sozinho, entendeu? Com meus amigos da escola e sumia 3 meses de casa. Naquela época, os jovens não tinham tanto medo quanto hoje. Aqui não tinha celular, não tinha A gente nada. andava de carona, eu vim da Amazônia até o Rio de carona, pela praia. Demorei 3 meses em todas as praias do Brasil. Então, eu já comecei a ver um Brasil diferente, que cada lugar era uma aventura, sabe? Nessa aventura você vê olhares diferentes, inteligências diferentes. Eu comecei a ver que todo mundo é artista, todo mundo tem uma criatividade, entendeu? Não é artista de galeria, é criatividade. A criatividade faz parte do ser humano e isso é inspirador para a gente. E quando você vê um país pobre, você vê que as pessoas que não têm recursos, elas são mais criativas porque elas têm que inventar com o que não tem. E isso é a grande escola, entendeu? A grande escola, para mim, sempre não é viajar para país de primeiro mundo, é viajar para país de terceiro mundo, que ainda tem essa coisa viva, sabe? Assim, então, a minha grande inspiração são as ruas, são os mercados, são as 23 de março, né? Aqui, lá no Rio Saara, entendeu? As feiras de rua. É tudo da rua, assim, você vê muita coisa bacana, entendeu? Que, na verdade, a gente vive num país antropofágico, né? Que vê tudo e transforma e faz outra coisa. Eu acho que isso é a grande inspiração minha para fazer o que eu faço. E você vamos falar um pouco do seu, né? Você é arquiteto, é designer, faz shows, trabalha com tecnologia também. O que é o seu processo criativo? Como é que você tem um processo, você tem um time que você trabalha junto, você tem muitos artistas, né, que trabalham com você, te chamam. Como é que é esse processo? Olha, meu processo é meio psicanalítico, sabe, assim. Porque, na verdade, o que eu faço? Quando uma pessoa me chama para trabalhar, meus trabalhos são sempre muito parcerias. As pessoas me chamam, um artista, eu quero que você faça meu show, eu quero que você faça minha capa, eu quero que você faça minha imagem, eu quero que você me traduza. Entendeu? O museu quer que você conte a história do Jorge Amado, não sei o quê. Então, você é um tradutor visual de muita gente. Então, o que você tem que fazer? O meu processo é o seguinte. Primeiro, deixa a pessoa falar, escuta, aquela coisa. Não fala, escuta. E deixa processar isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, deixa isso guardado na cabeça, que aí, na verdade, você vai ter você deixa a cabeça aberta para insights. Que eu vou ver uma coisa e falar, isso aqui tem a ver com aquilo, com aquela outra coisa. Eu deixo uma portinha aberta, exatamente, e eu deixo aberto para a intuição, porque eu acho que a intuição é uma coisa muito forte na arte, sabe? A gente estuda bastante, mas não adianta querer fazer um projeto de engenharia que não vai dar certo. Sim. Você tem que, na verdade, ficar aberto, entender as coisas que aquela pessoa que você está trabalhando junto quer falar, entendeu? E aí você vê de que maneira surpreendente você pode mostrar aquilo, trazer uma maneira que até seja surpreendente para a própria pessoa, né? Revelar algo que ela nem... Revelar algo com ela sem querer dar uma identidade sua, não é? Eu quero, na verdade, não tem minha marca, não tem marca. Na minha marca é a marca de cada artista que eu trabalho, né? É só um canal. Então, assim, eu gosto muito de ouvir e, na verdade, fazer essas conexões. Eu gosto sempre de trazer uma coisa inesperada para uma pessoa que eu estou trabalhando que ela nunca teve o contato. Porque eu acho que isso são os encontros criativos, encontros de ideias, de estéticas, né? Pode dar um exemplo, assim, de um processo criativo que você passou, que te surpreendeu, que surpreendeu... Você se chama de cliente, né? Esse é até cliente, porque não trabalho muito em publicidade, assim, não trabalho assim muito publicidade. Mas, assim, tem muitas empresas que me chamam, né? Eu falo assim, não adianta botar diretor criativo em cima de mim ou um monte de gente apitando, porque artista só trabalha com liberdade. Então, se você quer que eu faço, faço uma primeira ideia, não gostou, faço a segunda, a terceira não tem mais. Se a segunda não der certo, não tem química. Então, até logo, obrigado. Não teve match. Né? Então, assim, na verdade, um exemplo, por exemplo, assim, a Farm, né? aquela empresa, aquela grife de moda, ela me chamou para fazer um trabalho, ela queria fazer um lançamento na Europa
da imagem deles, assim, estavam começando. E aí, assim, 2 meses antes, eu estava indo para o Xingu, e aí eu passei em Brasília, e aí fui conversar com a Unesco falou para mim, a Marlova, que é a presidente da Unesco, falou, você tem que conhecer um projeto de umas mulheres crocheteiras da favela aqui de Brasília. Aí eu falei, cara, mas eu tenho que ir lá pegar a condução para ir para o Xingu. Ela falou, não, vai lá, eu mando o motorista, você tem que ver isso. Aí quando eu fui lá, eu fiquei encantado, era um prédio todo forrado de crochê, que elas faziam lá 200 mulheres numa favela chamada Recanto da Ema, lá em Brasília. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Aí depois de 2 meses que a Farm me chamou, aí eu falei assim, cara, para fazer o lançamento da Farm lá, tem que ser uma coisa surpreendente e ao mesmo tempo uma coisa que não adianta, tem que mostrar o melhor do Brasil. O que é? É a nossa mão, a nossa arte, entendeu? Eu falei, eu só faço se você fizer com aquelas mulheres lá da favela de Brasília. Aí a dona da Farm falou assim, mas o que é? Eu falei, pega um avião e vai lá. Entendeu? Vai lá, tem então. Que se abrir, né? Aí foram lá, ficaram encantadas, porque viram que eram mulheres trabalhando. E aí eles ficaram encantados e falaram, me deram carta branca. E a gente fez assim, eu fiz o desenho para fazer as imagens que eu selecionei da Farm, gigantes, todas feitas em crochê à mão. Incrível. E demorou 1 ano fazendo. Porque eu falei, vai ser ano que vem, então vamos fazer. E eram 200 mulheres trabalhando todo dia, entendeu? Então, quando a gente chegou e mostrou isso em Milão, em Paris, em Londres. Milão é uma cidade que tem toda a moda do melhor do mundo, entendeu? Quando o pessoal viu aquilo, falou, nossa, fez um impacto na cidade. Porque as pessoas viram uma coisa manual, feita à mão, uma coisa que é muito difícil na Europa e que a nossa excelência aqui tem bastante. Então deu muito certo. Então, na verdade, eu trouxe uma coisa que eu vi antes, que ficou na minha cabeça. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado em coisas que você gosta, vai guardando aqui no seu HD. Sim. Às vezes escreve, tira uma foto. E aberto, né? Aí conhecer essas coisas. E tem que ser aberto, e não tem que ter preconceito, entendeu? Porque a pessoa fala, isso aí é cafona, isso aí é uma coisa de feira hippie. Você fala, de repente ali tem uma coisa bacana que você vai surpreender, né? Muda o contexto. Então, eu adoro quando eu consigo fazer essas pontes. Eu acho que para mim são os trabalhos mais bem-sucedidos, é quando você consegue fazer a ponte de 2 lados que nunca se viram e fazem uma coisa nova, entendeu? E mostra o Brasil, que é o Brasil de raiz, né? Que é a raiz, não é só o interior, a raiz urbana. Aqui dentro da cidade tem tantos artistas geniais, sabe? Você, nesse processo de olhar a raiz das coisas, da cultura, e trabalhar globalmente, né? Você tem vários projetos globais, até, né, o Ovo com o Circo de Soleil, junto com a Débora Coker. Como é que você vê essa tradução? Como é que você vê o que tem valor lá fora e o que tem valor aqui? Você acha que a gente não enxerga o valor de brasilidade? A gente trabalha muito nesse contexto, né? Por que a gente não dá tanto valor a isso? Você tem um olhar que dá esse valor. Eu acho que, na verdade, assim, o que atrai o mundo inteiro para o Brasil é a nossa alegria e as nossas cores. E a gente não tem medo de misturar tudo. Isso é uma coisa, antropofagia visual, que a gente pega qualquer cor, a gente mistura, sabe? Assim, o grande laboratório, a maior escola de arte do Brasil se chama Carnaval do Rio de Janeiro. As escolas de samba do Rio de Janeiro é a nossa academia de Fine Arts do Brasil, entendeu? Porque é uma coisa maravilhosa e é uma criatividade que junta os carnavalescos com a ideia das pessoas daquelas periferias, entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que isso é a grande riqueza que as pessoas veem. E a alegria, exatamente, que a gente tem, tudo nosso tem uma alegria que eu acho que isso pulsa o Brasil para o mundo, e o mundo é muito triste, entendeu? Assim, está muito triste. Está muito triste, entendeu? Então, quando ele vê o Brasil, ele quer fazer isso. E isso é a nossa herança africana, negra, que nós mesmos, sendo brancos, a gente tem no nosso DNA. Os povos originários. Nossos povos originários, a gente tem a nossa alegria, só vem da nossa raiz africana, entendeu? O português, ele não é alegre, ele é melancólico, ele tem um monte de coisas legais. Mais fado do que carnaval. Sim, o indígena, ele é ligado com a natureza, mas ele não sorri muito, entendeu? Ele é meio zen, assim, entendeu?
Agora, o africano traz para a gente essa coisa, pulsação essa de vida, pulsação, né? Entendeu? Essa música, entendeu? Essa coisa alegre que a gente já se mexe, tem confusão, a gente já vai junto, entendeu? A gente transforma tudo em festa. Isso aí, na verdade, é um lado bacana do Brasil, entendeu? Claro que você não pode achar que tudo é festa, tem que ter o profissional junto, entendeu? Mas a essência é isso, entendeu? Eu acho que o que atrai no mundo inteiro é essa alegria de viver que a gente tem, entendeu? Assim, isso é uma... E você vê isso aonde? Na arte popular, você vê isso em um monte de coisas. Né? Eu sou muito ligado, assim, apareceu uma cor, eu já paro, fico olhando assim, entendeu? Uma coisa colorida, eu já paro, entendeu? Quando tem brilho, eu já paro, entendeu? Assim, é aquela coisa meio de criança, né? Criança, é isso que eu falo, a gente tem que incentivar a gente a ter essa liberdade, né? Isso é muito bacana. Eu fui morar nos Estados Unidos, né? Muito jovem, com 24 anos, designer já formado, aí comecei a trabalhar, e seus trabalhos são tão coloridos, e eu não tinha noção de que eu tinha esse espectro, né? Mas tudo era muito pastel, né? Muito cinza, muito chique até. E todo mundo falou, mas esse trabalho tem muita cor, Ana, o que é isso? Eu falei, sei lá de onde veio. Aí você vai entendendo a água, né? Quando isso está tão inerente na minha formação, que eu nem enxergava isso como algo que era diferente. Né? E aí, todo mundo lá quer ser muito correto, sabe? Correto, eu acho então... que é outra formação. É outra mesmo, formação né? mesmo, exatamente. Aí a gente chega meio assim... Espontâneo. E assim, a gente gosta de desconstruir. Né? Então, essa coisa da antropofagia é exatamente desconstruir. Você pega duas coisas maravilhosas, junta, faz uma outra, sabe? E não tem categoria, né? Foi um trabalho da faculdade, eu fiz mestrado, eu fui fazer um trabalho sobre a África. Você não é preta, por que você está fazendo trabalho? Eu falei, porque é maravilhoso, porque eu sou curiosíssimo, e as pessoas também botam em caixinhas, né? Caixinha é o maior perigo que tem. E isso você falou da África, é muito legal, porque, por exemplo, a Bahia hoje, super africana, bacana, só que é uma África inventada, aquela África não é da África. Então, o pessoal fala, na verdade, é uma África que tem as referências da África, mas eles fizeram uma outra África que é maravilhosa, que é uma África dos turbantes, das roupas, das coisas todas, entendeu? Da música, que, assim, as pessoas têm essa força de identidade muito forte, africana, mas é pela raiz, né? Mas tem uma indumentária incrível que é criativa em cima de uma África sonhada. Sim, idealizada e sonhada e trazida. É lindo isso. Quando qual foi o maior desafio global que você teve e como um embate, me traz assim um momento de conflito ou de embate bom, né? Assim, de visões de cultura que são muito diferentes e você chegou assim, cara, é por aqui, a gente acredita nisso. Foi no Ovo, foi nesses museus? Sim. Eu falo assim, sempre problema, eu deleto da cabeça. Não é nem mentira, eu esqueço porque eu tenho um mecanismo que eu não sei se eu desenvolvi, se eu nasci com isso, que eu esqueço. As pessoas sempre perguntam, qual foi o problema que você teve? Eu falo, não me lembro, eu tive vários, mas eu não me lembro, entendeu? É uma mente positiva. É uma mente positiva, eu sempre trabalho muito nisso. Mas assim, por exemplo, é claro que quando eu fiz o Ovo com a Débora, né, o Cirque du Soleil é a maior empresa de entretenimento e de produção de espetáculos do planeta. Então, a gente tem uma fábrica gigantesca em Montreal, que a gente ficou 2 anos, quase 3 anos fazendo esse espetáculo, entendeu? Um ano indo todo mês lá, um ano morando lá e outro ano indo e vindo também. E aí a gente viu, na verdade, que assim, a gente colocar as ideias da gente, quer dizer, já tinha, era uma indústria que já tinha uma história muito grande, entendeu? E você trazer uma ideia diferente e você defender ela com brasilidade, com cor. A gente escolheu o mundo dos insetos, mas os nossos insetos são psicodélicos, assim, entendeu? Então eu dei essa direção de arte muito psicodélica, assim, e as pessoas ficavam assim um pouco... por que tanto, né? Porque essa mão não está pesada demais. Fala assim, não, gente, vai no carnaval para você ver o que é mão pesada. Exatamente. Mão pesada é isso, né? Então, ali foi uma coisa de aprendizado, que a gente aprendeu muito a maneira profissional que o circo tem, por exemplo, de dar 6 meses só para inspiração. Então, 6 meses era só inspiração
a gente trazia coisas... debater ideia. Só debater ideia, trazer coisa, trazer aquilo, trazer referências de coisas bonitas que você vê no mundo, falar, tem essa planta aqui assim, tem isso aqui assim. Então eu falei, gente, quanto tempo que a gente está sendo pago para ter inspiração. Eu falei, isso é maravilhoso, a gente não tem isso, é um luxo. É um luxo. Eu nunca mais tive isso na vida e nunca sei se terei, entendeu? Mas assim, mas foi muito bacana essa... Concepção. Essa liberdade para concepção, né? Então, assim, o embate foi a gente defender a ideia da gente e levar até o final. E foi muito bom porque deu muito certo. Hoje o Ovo está há 18 anos em cartaz. 18 anos. E eu agora refiz o cenário para ser mais colorido, porque eu fiz um cenário que ele era colorido, mas aí eles falaram, olha, já está 18 anos, dá para dar uma mudadinha no cenário para poder a gente fazer um refresh. Eu falei, claro, vamos fazer. Aí eu botei mais cores, mais flores, mais sei lá o quê, entendeu? E é bacana porque, na verdade, assim, eles acreditaram na gente e deu certo, porque, assim, ele acabou de fazer uma temporada agora em Londres, super vitoriosa, de 2 meses, depois de 18 anos em cartaz. Uau! Incrível. Então, são esses embates, assim, na verdade, de você defender. Dá um orgulho muito grande, mas foi um sofrimento. Na hora lá, eu lembro quando eu estava assim fazendo esse... Eu lembrei agora de um embate forte, assim, que eu estava fazendo lá, fiz o palco inteiro, assim, estava lá, estava em Montreal e eu estava estreando um espetáculo em Londres, estava fazendo show do Afro Reggae no Barbican Center, lá em Londres, que eu estava estreando lá, com o cenário, com a direção, tudo. E aí eu recebi um telefonema à noite da Débora falando assim, olha, o Guila Liberté, que é o dono do circo. Coker, né? A Débora Coker. Bailarina. Então, eu recebi o telefonema da Débora Coker, que é a bailarina e coreógrafa que dirigiu o espetáculo, né, junto comigo, fazendo a direção visual. E ela me ligou e falou assim, olha, o Guila Liberté, que é o dono do Cirque du Soleil, ele não gosta do verde, ele acha que verde em palco não é bom. Eu falei, não, tá bom, eu mudo assim, que daqui a 2 dias eu estou aí, eu mudo. Ela falou, não, ele quer que mude agora. Eu falei, mas agora eu estou deitado na cama de pijama. Aí a Débora daqui a pouco ligou um outro, falou assim, dá para você ir ao aeroporto, pegar um avião e vir para aqui agora? Aí eu falei, cara, o que eu faço? Engoli a pedregulho, falei assim, tirei o pijama, fiquei ali mal com o pessoal do Barbican, porque estava pronto o show, mas eu tinha que estar lá. Então, mas eu peguei o avião, fui para Montreal, mudei a cor do verde, tirei o verde, porque ele falava que mulher falava que não se usa verde em palco, que dá azar. Olha. Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, aqui é macumba, lá é mulher, entendeu? Exato. Mas eu falei, tudo bem, a gente tem que entender. Tem que entender isso e assim, faz parte da vida, né? Eu acho assim, quando você trabalha com outras pessoas, é por isso que eu falo assim, a gente tem que aprender muito a observar e a gente respeitar a opinião de outras pessoas e tentar chegar a um caminho do meio, entendeu? Então, com ele foi assim, entendeu? Eu fiquei com muita raiva dele, mas depois eu já passou, entendeu? Já acho maravilhoso, o circo está ótimo. Uma crença ali, né? Por trás, de espiritual até. Exatamente. É igual você vai fazer um negócio no candomblé, não pode usar preto lá, vou botar uma coisa de preto. Aí, quer dizer, tem que respeitar, né? O contexto cultural tem que ser respeitado. Mas é claro que a gente é rebelde, a gente fala, não, eu vou matar, detesto, a pior pessoa do mundo. Depois isso aí já passou, então já é amigo, já é um sucesso, entendeu? E você observa quando você está fazendo um show, quando você está fazendo um espetáculo, você observa a plateia, o seu processo de público, porque você está falando muito das inspirações criativas. E o público, como é que ele está ali? Como é que você... Cara, eu acho isso aí a coisa mais mágica que tem, é o público decifrar, não, ele conceituar o que você fez no palco. Porque eu acho assim... Ele receber né? E cada um ter a sua interpretação. Porque quando eu faço cenário de teatro, eu não gosto de fazer cenário óbvio, entendeu? Porta, janela, cama. Falei, não me chama para fazer peça assim, que eu não sou arquiteto. Eu me formei arquiteto, mas eu não quero ser arquiteto no palco. O óbvio, em vez de uma cama, em vez de uma porta, põe um disco voador aqui, entendeu? Que aí você faz a pessoa pensar, mas quis dizer o que com aquilo? Quando você deixa um espaço aberto para as pessoas interpretarem de maneiras diferentes, eu acho que é a melhor coisa. Porque é arte, né? É arte. Arte é isso, cada um vê uma coisa, entendeu? E isso é bacana, sabe? Porque quando a pessoa vem
publicidade, não falar, não, tem que me dar aqui, o que significa aquilo, o que é isso, não, o que... Aí você fala, gente, a arte não é assim, tira esse quadradinho, não dá para mim, entendeu? Assim, entendeu? Então, o que eu gosto é de ver o público assim, encantado com a maneira que você apresenta. Quando eu faço uma capa de disco, por exemplo, lá dos anos 90, da Marisa Monte, que não é a Marisa Monte, é um desenho do Carlos Zéfiro, entendeu? É uma boneca assim, os desenhos eróticos assim, ninguém falou, mas o que é isso? Marisa Monte é isso? Aí outras pessoas veem que tem a ver com a letra, outras pessoas veem que esse incômodo é a coisa bacana da arte, sim. É a que faz você pensar, né? Quer dar um próximo passo de verdade na sua carreira em marketing e branding? Conheça a Assinatura Laje, a comunidade mais completa de aprendizado e networking do mercado. Aprenda com especialistas, pratique com desafios reais e evolua com quem faz. Acesse laje.com.br. Você acha que a gente trabalha com branding, né? Tem toda uma questão que entra em publicidade, entra na narrativa, mas hoje a disputa da narrativa está muito grande, né? Essa conversa, sim. O público ganhou um ferramental incrível para opinar, para criar. Todo mundo é criador hoje em dia. Sim. Né? Então a gente não tem mais essa narrativa controlada que talvez sim. lá atrás... Na minha época era assim. Ainda está na sua época, mas sim. assim, a coisa evoluiu num grau que essa reflexão e contexto cultural estão influenciando muito mais. O que vale é você estar na conversa. Como é que você interpreta esse novo momento de cocriação? Né? O Coca-Cola fez um branding, pegou todas as marcas que todo mundo desenha dela e trouxe para dentro. Então tem uma dicotomia aí entre inteligência artificial cada vez mais gerando, ao mesmo tempo essa coletividade da cultura influenciando muitas marcas. Você está trabalhando com esses dilemas? Como é que você está vendo isso? Até que você falou da Farm, né? E outras. Eu sempre trabalhei um pouco com isso, entendeu? Sim. Porque assim, eu há muitos anos, há uns 25 anos, eu fiz uma exposição com uma grande parceira e amiga minha, que era uma pensadora, filósofa, que era a Heloísa Buarque de Holanda. Sim. E a gente fez naquela época... Que não é mais Heloísa Buarque de Holanda, é Heloísa Teixeira. Né? Mas a gente põe os dois nomes, entendeu? Ela, no final da vida, ela quis ser Teixeira. Eu falei, tá bom, mas quando você fala Teixeira, a pessoa não tem a dimensão dela que ainda estava começando. A Buarque, todo mundo sabe a história dela, né? Claro. Então, a Heloísa, na verdade, assim, a gente falou assim, vamos fazer uma exposição sobre a periferia. Que é uma antropóloga, né? Que é uma antropóloga, ela tem uma visão moderna, uma mulher que vem da elite carioca, mas uma mulher com um olhar, assim, de antropóloga 360 e muito inclusivo pela mulher, pelos menos favorecidos, entendeu? Mas pelos criativos. E ela falou, vamos fazer uma exposição da estética da periferia. A gente fez e a gente trouxe, assim, a gente pegou assim, alguns curadores de arquitetura, moda, design, por exemplo, da PUC e um menino da periferia. Fala assim, tragam as inovações mais legais que vocês veem pela periferia. Aí foram nas favelas, todos trouxeram coisa e a gente pegou e selecionou esse material e fizemos uma exposição só do que trouxeram para a gente. Foi um sucesso tão estrondoso. Foi aonde? Foi no Centro Cultural dos Correios. Ah, legal. E pela primeira vez tinha uma fila de 2.000 pessoas na porta. Por quê? Porque o pessoal da periferia nunca tinha se visto num museu bacana da cidade, que a periferia sempre era lugar alternativo, mas um museu... Que ano foi isso? Foi, olha, faz uns 25 anos, eu sou rundiano, assim. Hoje tem o mar, né, que traz. Sim, muito antes do mar, não tinha essa história de periferia. Sim. E a gente já falava muito que a periferia, da onde vinha a cultura, a voz mais moderna viria da periferia. E a partir dali a gente foi trabalhando, nós fizemos essa exposição em Recife também, que foi um mega sucesso, porque a gente viu que tinha esse potencial da periferia. Então eu acho assim que essa coisa que você está falando, da maneira de você ouvir, hoje em dia você tem que ouvir essas pessoas, entendeu? Você tem que ouvir o povo falando e aí você faz uma montagem disso, porque isso é uma maneira de escutar. Sabe, eu acho que hoje em dia a publicidade toda assim, ela na verdade, ela tem que vir da escuta. Ela não tem uma coisa como era nos anos 90 que... Eu falo, né? Eu falo, hoje em dia não, eu escuto, eu agrego, eu trago ideias. Eu estou na conversa, eu sou inclusivo. E isso para mim é uma coisa assim que eu acho que é uma evolução, porque é uma evolução social, de você ouvir.
E isso aí, na verdade, foi a custas do quê? De um monte de projetos sociais que vem batalhando há anos, por isso, de identidade, de se mostrar, entendeu? Que não é fácil, a gente sabe que a gente vive num país elitizado, que não dá... Nós e eles, a gente está evoluindo, nós e eles, do Brasil. Está evoluindo, mas assim, estou dizendo, na história isso é muito difícil, a história é recente mesmo, quando até a gente, isso aí é de 10 anos para cá que começou isso, entendeu? Muito importante. Até antes não tinha essa escuta, entendeu? Sim. Então, quando a periferia começou a virar moda, foi uma coisa legal, incluiu e tudo, e a gente tem que ter agora o cuidado de não deixar essa moda passar. Essa moda, ela tem não que... pode ser moda, né? Não é moda, isso é uma inclusão, é um novo olhar do mundo, exatamente. Um novo olhar de brasilidade. Exatamente. Então, acho não pode deixar ninguém de fora, né? E na verdade, a periferia, tanto do Rio, das grandes cidades do mundo, é onde nascem os grandes movimentos. Total. Quando você vê o rock, o jazz, o samba, o punk... Tudo vem da... O funk, né, entendeu? E que viram coisas que representam o país que vieram da periferia. A Anitta só pode ter nascido do Rio de Janeiro, né? Para ser essa... Sim. Não, isso é muito maravilhoso. Global, né? O Bad Bunny. Né? O Bad Bunny, nossa, é maravilhoso. Um cara bancando o que ele bancou ali. E eu acho que está dentro de um novo contexto de mundo, né? Sim, a gente dá mais valor a esse mundo, né, globalizado, muito pasteurizado, você vai nos lugares, é tudo igual. Isso tem uma revisão de valorizar o que é nosso, a autenticidade é uma moeda de valor muito grande. Exatamente, E aí eu vou entrar num aspecto que você faz muito, que você até falou, sobre a questão de museu, né? Você fez Darcy Ribeiro, você fez Jorge Amado, a casa. Então, é um momento que esse resgate é feito, mas de uma forma... Como é que é o teu olhar, assim, fazendo museu? Né? Como é que é esse... Olha, a primeira coisa foi o seguinte, quando me chamaram para fazer o primeiro museu, eu falei, eu não faço museu, mas eu já era cenógrafo, arquiteto, designer, dirigia vídeos, fazia direção de desfile de moda, um monte de coisa. Eu falei, gente, eu faço tanta coisa que eu posso contar histórias. Claro. Vamos contar história, entendeu? Aí fiz o primeiro museu das telecomunicações. Falei, vamos fazer. Deu super certo, porque, na verdade... Eu aprendi, quer dizer, eu vi que a melhor maneira de ter tantas profissões é depois você poder contar histórias. Porque as histórias hoje em dia, para você contar histórias, você tem que resgatar os legados das pessoas, que são a coisa mais importante da vida, é você ver que onde a gente está aqui hoje é porque alguém já fez isso e a gente está usufruindo. O ser humano vive dessas histórias de legado. Dessas histórias de legado, e isso aí são valores que a gente tem que passar para a juventude, para as crianças, entendeu? Valorizarem isso, entendeu? Então eu falei assim, eu adorei, eu falei, agora eu virei contador de história. Então eu comecei a fazer os espaços imersivos, na verdade, só a tecnologia é só um deslumbramento, assim, entendeu? Porque na verdade você pode ter em casa, mas quando você vai num espaço físico, que você tem medo, tem teatralidade, isso você não tem em casa. Você sente 3D, aquilo se sente ali meio desprotegido, meio criança, fala, então ali tem o quê? Tem uma imersão, tem uma... Você faz um clique na pessoa que ela vai querer entender que assunto é aquele que está sendo falado ali. Uma experiência imersiva. Imersiva. Passa a ser um... Eu falei assim, vou trazer para os museus a cenografia, o teatro, entendeu? Que eu aprendi muito no teatro, entendeu? Com emoção, assim, né? E principalmente trazer a emoção, porque isso foi uma coisa que eu aprendi através de trabalhando com teatro, com atores, com cantores, entendeu? Eles me ensinaram a ver isso. Porque às vezes quando eu fazia a capa de disco, eu falava assim... Aí eu lembro a Marina Lima, fiz várias capas dela lá, atrás a Marina falou, não, essa foto não tem o brilho no olho. Eu falei, que brilho no olho é esse? Eu falei, gente... Aí depois eu falei, cara, é o brilho no olho, tem um brilho no olho. Aí eu entendi que a emoção era numa faísquinha... Chave, né? E no show era uma coisinha ou outra, entendeu? Então, a gente vai aprendendo que, na verdade, a maior ferramenta de você fazer as pessoas entenderem as coisas, se interessarem, é pela emoção. Total. Sabe? A emoção é isso. E os museus, eu sempre tentei trabalhar pela emoção. Fiz o Museu da Cruz Vermelha Internacional. Adorei essa história. Conta essa história. Lá na Suíça. Eles chamaram 10 arquitetos do mundo inteiro.
E aí cada um fez o seu projeto. Eu falei, cara, concurso eu não gosto de fazer porque eu sempre acho que vai dar errado, só trabalho. Eu também não gosto. Mas eu falei, vou lá, vou fazer esse aí porque é a Suíça, enfim. Aí fiz. E uma causa, né? É, uma causa bacana, cultural, humanitária. Eu falei, vou lá. E aí ganhei o projeto, entendeu? Foi assim, eu falei, não acredito, tantos arquitetos. Aí eu ganhei, e aí, na verdade, assim... A tua ideia central era o quê? A minha ideia central era assim, era contar como apareceu essa história da Cruz Vermelha a partir da ideia de uma pessoa. Uma pessoa viu um monte de gente ferida lá numa guerra e falou assim, tem um monte de gente viva ali, quem é que vai ajudar essas pessoas? Tem que alguém ajudar ele. Começou ele a ajudar, Henri Dunant, que era um nobre lá de Geneve, né? E aí ele começou a chamar os amigos. Aí começou a virar uma associação e virou a Cruz Vermelha, uma coisa mundial. Então, foi muito legal que a minha ideia era contar que, através do desejo de uma pessoa, você transforma o mundo. Então, e aí foi legal, porque quando eu fiz essa história, o chefe do museu lá falou assim, você se importa se eu chamar um arquiteto da Ásia e um da África para dividir com você? Um japonês. Falei, não. Aí eu chamei, na verdade, ele trouxe Shigeru Ban, que é um arquiteto Pritzker lá, prêmio maravilhoso. Japonês, e trouxe o Francis Querré, que é um arquiteto africano que ganhou um prêmio. Gente, também. Que luxo trabalhar nessas Os dois, né? Eu não ganhei, mas tudo bem, tá? Já ganhei por osmose, só estar junto com eles ali. Então foi muito legal que cada um fez um pedaço do museu. Eu contei a história da pessoa que inventou isso, assim, por que ele inventou, a filosofia disso. E aí o Francis Querré, ele na verdade contou como a Cruz Vermelha, naquela época da guerra, ela conseguia ter fichinhas das pessoas, milhões de fichinhas, e ela conseguia reconectar pessoas perdidas na guerra. Ela achava a família lá não sei aonde. Então é um trabalho maravilhoso, entendeu? E o Shigeru Ban, ele falava sobre o futuro, as grandes questões que o mundo ia enfrentar, que era a imigração, o lixo, entendeu? Essa coisa toda que a gente está vivendo. Estamos vivendo hoje, né? Então, é muito legal porque é um trabalho intelectual. Primeiro, é um trabalho que você aprende. Eu acho que trabalho que você aprende é a melhor coisa, entendeu? Então, eu fiz uma faculdade vamos dizer assim, um doutorado de Cruz Vermelha e Direitos Humanos. Eu fiz uma faculdade de Direito sobre Jorge Amado, sobre o Carnaval, sobre a música baiana, sobre Darcy Ribeiro, sobre Maísa Matarazzo, sobre Bete Carvalho. Então, é ótimo, é um manancial e é muito legal você estar sempre vendo que o que te dá tesão é você aprender. Total. Se você ficar dono, já sei tudo, cara, esquece. Concordo, super concordo. E trabalhar eu adoro essa troca cultural, né? Um japonês, sim, um africano. Como é que é essa troca com o brasileiro? Assim? São premissas olhares do mundo todo. Eu adoro estranheza, sempre gostei de monstros, de National Kid, de Godzilla, as coisas de criança, eu gosto disso. Então, na verdade, são monstrinhos que se conhecem, entendeu? Eu sempre fui punk já, entendeu? Vai evoluir. A gente gosta, na verdade, de transgressão, sabe? Acho que sempre quando uma coisa está normal, eu gosto, na verdade, vamos virar a mesa, sabe? Eu acho assim, vamos virar a mesa dentro do possível, né? Claro que tem muito dinheiro envolvido em alguns trabalhos, mas vira uma mesinha, então. Não vira mesona, vira uma mesinha. Então, acho que isso... Qual o olhar diferente que você pode trazer? Eu acho que isso é uma coisa mais... Você só pode virar a mesa quando você ganha notoriedade, que a pessoa fala, pode confiar no Green que vai dar certo. Porque se eu fosse um iniciante, ninguém não deixa você virar a mesa. Mas você vem o teu olhar é de o que eu posso fazer diferente nisso. Isso também te marcou na sua jornada, né? Sim. Eu acho que assim, as pessoas me procuram para isso. Então, não é porque agora você tem autoridade que você está virando a mesa. Eu acho que você sempre teve um olhar muito único, né? Eu sempre gostei de propor coisas diferentes, entendeu? E é claro que quando você fica mais conhecido, tem umas pessoas que te chamam para trabalhar, só que ela quer que você assine o mau gosto dela. Eu falei assim, não, isso eu não vou fazer. Só que a assinatura. Eu não vou assinar. Aqui a assinatura, eu falei, não faço. E hoje em dia, eu tento mais assim, escolher trabalhos que tenham um valor cultural, sabe? Que tragam alguma coisa construtiva para o Brasil. Sim, não adianta só ganhar dinheiro, entendeu? Na verdade, eu tenho que fazer esse país mudar pela educação, pelo olhar, pela cultura, né? Pela valorização disso, né? Então vamos entrar nesse teu tópico que é super bacana, né? Você fundou essa escola, espetáculo, sim. Junto com a Marisa Hort, há 27 anos. Eu me lembro quando ela começou. Me conta um pouco, você está replicando um pouco a visão do seu professor que te ajudou lá atrás, sim, né? A gente vai inconscientemente
trazendo de volta coisas que foram boas para a gente. E fala desse Essa história da escola foi muito legal, porque assim, a gente teve esse insight, que eu fui à Índia 10 vezes, eu adoro a Índia, porque é um país igual ao Brasil, assim. Aí uma vez eu levei a Marisa para lá, e a Marisa ficou chocada, a pobreza na rua. Eu falei, Marisa, você mora em São Paulo? É igual, só que aqui é tudo junto. São Paulo você mora num nicho, uma bolha, e a favela está lá do outro lado, entendeu? Aí ela ficou ali sem dormir, entendeu? Eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos fazer uma escola na área que a gente trabalha, que é a área que a gente tem influência. Vantagem competitiva, né? Sim, e na verdade, assim, a escola, para mim, para os menos favorecidos, ela tem que proporcionar um trabalho imediato. Imediato. Ganhar dinheiro imediatamente, porque a gente sabe que o jovem que não ganha dinheiro, ele vai ter que trabalhar na droga ali para ganhar um dinheiro para a família, alimentar a família. Total. Então, eu estudei e falei assim, são áreas técnicas que a gente precisa, a gente vai ter trabalho, porque não tem, a área técnica não é valorizada e precisa de mais. Então, assim, a gente fez uma escola de arte e tecnologia chamada Espetáculo, no Cais do Porto, voltada exatamente para a área técnica, mas com uma formação artística para o jovem se descobrir quem ele é. Como eu me descobri lá, pintando, desenhando, o jovem ele chega assim de uma realidade tão massacrada que ele não tem tempo para sonhar. Quando você pega e começa a brincar de pintar, de recortar, de fazer teatro, você começa a ver quem você é de verdade, o que brilha aos seus olhos, né? Sim. E aí a gente tem esse primeiro momento na escola que é essa experiência com arte para ele se descobrir o que ele é. E no segundo momento a gente fala, agora você escolhe uma profissão dessas aqui que a gente sabe que tem emprego. Maquiador, técnico de estúdio, iluminador, montagem de cenário, vídeo, design, moda, mídias sociais, entendeu? Então, a gente, na verdade, a gente deu uma introdução em profissões que a gente consegue depois colocar eles numa televisão, numa produtora, num teatro, entendeu? E hoje, depois de 27 anos trabalhando nisso, a gente já formou 3.500 jovens de todas as favelas do Rio de Janeiro. A gente conseguiu mais de 10 mil vagas de trabalho. Então, hoje tem alunos nossos trabalhando em todos os teatros, todas as televisões, grandes maquiadores da TV que são alunos da escola. Né, que tá no Rio, tem atores, quer dizer, tem até técnicos que viraram artistas, como o Jonathan Azevedo, que é um ator negro que sucesso na Globo, entendeu? Então, a gente mostrou que, na verdade, a gente consegue fazer a transformação pela oportunidade, pela formação, né? E isso aí a gente, na verdade, agregou um monte de gente, entendeu? Para poder ser pessoas que ajudam a gente a colocar esses garotos trabalhando. E a economia criativa está cada vez mais forte, né? Cada vez mais importante. Então, é uma economia que gera muito dinheiro. A gente também não captura muito ainda essa visão, né, de que criatividade tem uma economia fortíssima por trás. Claro, não. E esse soft power da criatividade com formação é um trunfo. Né? Não, é um trunfo e a gente sabe, na verdade, assim, quem me ensinou foi Viviane Senna, que foi, na verdade, a primeira pessoa que ajudou a escola foi o Instituto Ayrton Senna. Então foi muito simbólico que ele tinha acabado de morrer e aí, na verdade, a Viviane apostou na gente e ela começou a ensinar a gente, na verdade, ela com o pessoal dela de arte e educação, dizendo que, na verdade, o centro da educação do século XXI é a criatividade. Total. Independente se você é artista visual, mas se você é médico, padeiro, lixeiro, qualquer coisa, você é uma pessoa criativa, isso vai gerar soluções. Soluções. E aí a gente botou isso muito na cabeça, entendeu? E a gente, na verdade, trabalha isso, de as pessoas serem múltiplas, né? Não ter uma profissão só. Você pode ter várias profissões e você vai juntando elas, vai inventando outras. Mas, uma coisa que eu sempre falo, que uma competência para qualquer profissional do século XXI é você não se olhar dentro de uma caixinha. Eu sou designer, com formação, mas isso é um ponto de partida, né? A gente hoje tem que ter um olhar muito mais 360. Claro. E como é que a gente vai absorvendo novos skills, novas maneiras de pensar, porque no final do dia o que vale é um problema solucionado com criatividade. Né? Exatamente. E isso dentro da inteligência artificial que a gente está, como é que você lida aí com esse mundo, né, que está nos assoberbando com essa
Eu acho que, na verdade, é apostar nas pessoas. Primeiro, você tem que fazer isso na criatividade das pessoas, entendeu? Então, a gente está até abrindo uma área grande de inteligência artificial na escola, que legal. Mas sempre junto com a criatividade pessoal, né? Porque é aquela coisa, no século passado, exatamente, lá nos anos 90, diziam que eu era uma multimídia, era uma coisa, nossa, ele é multimídia. Hoje em dia não tem essa palavra, todo mundo é multimídia. Você é multimídia, eu sou multimídia, qualquer alguém aqui no estúdio é multimídia, Quem você pensa dentro de uma caixinha... Não existe, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, a inteligência artificial, ela é aquela coisa, é o medo do exterminador do futuro e, ao mesmo tempo, a confiança que a nossa inteligência será sempre mais criativa do que uma de uma máquina, entendeu? Assim, então, é acreditar nisso, é fazer as pessoas acreditarem ainda nos livros. Os livros são legais para você olhar, para você ver. É uma batalha lá na escola para você fazer os jovens abrir o livro e ficar olhando 1 minuto uma foto, que ninguém consegue olhar nada 1 minuto. As pessoas olham lá, é tudo rápido, entendeu? Fala assim, não, você tem que ter o tempo de olhar. Então, a gente trabalha muito assim, essa coisa vem muito com consciência crítica, sabe? Eu acho que vai ser... Esse é um outro ponto fundamental. Vai ser, na verdade, o antídoto para o exterminador do futuro, é a consciência crítica, sabe? Assim, que a gente ensina muito na escola. A gente, sendo mesmo uma escola técnica, a gente tem filosofia, porque é para fazer os jovens pensarem sobre o seu cotidiano, trazer os seus problemas, entender? E ver que, na verdade, ele consegue ser uma pessoa que soluciona, que tem soluções. Questiona, tem uma visão crítica. Né? Porque hoje em dia, você perguntar tudo por telefone, entendeu? Vem muito rápido. Então, assim, isso vai, na verdade, adormecer o seu cérebro em muitos pedaços ali, entendeu? O cérebro é um músculo, né? É igual desenhar, entendeu? Do assistente fala, tem que desenhar, cara, desenha. Faz uma aula de desenho, entendeu? E eu acho que isso não é só para a periferia, né? Na verdade, a minha filha fez formação até, enfim, óbvio, outro contexto, né? Outra oportunidade, mas ela fez em Londres, o primeiro ano é só, se chama Foundation, ela faz vários experimentações, figurino, teatro, maravilhoso. Artes plásticas. Ela vai por design, aí ela, depois de um ano testando tudo, ela escolhe, aí ela escolheu ser artista plástica, mas enfim. Mas isso é uma coisa tão bonita na formação, né? De estimular um processo de conhecimento. Né? Curiosidade, curiosidade. Sabe? Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder, a curiosidade. Acho que a curiosidade é a vida da gente, entendeu? Assim, então, lá na escola a gente tem isso. Eles podem fazer todas as oficinas e pode trocar. E a gente sabe, assim, eu falo, você vai agora aprender iluminação, mas você pode mudar daqui a pouco. A gente, quando era jovem, a gente não sabia o que a gente queria. O que a gente quer agora que um jovem queira saber com 17 anos o que ele quer, entendeu? Deixa ele ter a vivência, o tempo de maturação. O tempo de maturação, ele vai ter uma experiência e dali ele vai achar o caminho dele, entendeu? E tem muito mais possibilidade hoje, né? Tem muito mais democracia da tecnologia, está muito mais disponível para todo mundo. Mas se não vier com essa tua formação que você está trazendo, e o que você sente falta? Assim, se você tiver que dar um recado, né, para todo mundo que está nos ouvindo, você tem uma oportunidade aí, você fez uma carreira de tanta jornada de impacto, o que é o seu Faz e Fala? Olha, eu acho assim, o meu recado é o seguinte, você tem que ajudar alguém, sabe? Isso aí, de alguma maneira, você ajudando alguém, você está se ajudando, você está ajudando o seu país, você está... E ajudar não é caridade. Ajudar é você dar oportunidade, entendeu? Você crescer junto com quem você ajuda. Eu aprendi muito com a minha escola isso. Se você ajuda a fazer uma escola, você aprende muito com aqueles jovens, entendeu? Eles trazem cada ano. Troca, né? Cada ano é gente diferente. A gente não tem programa. A gente, na verdade, vê a cara dos alunos e fala assim, como é que é essa turma? Essa turma gosta de funk, entendeu? Vamos fazer funk esse ano na escola, entendeu? Vamos fazer funk e botar todas as coisas que a gente quer ensinar dessa maneira. E você aprende a ver uma maneira muito mais alegre da vida, entendeu? Colaborativa. Então, assim, o meu recado é o seguinte, vale a pena ser solidário, entendeu? Assim, em todos os aspectos da vida, entendeu? E eu acho que o que falta na sociedade é isso. Porque a gente não veio aqui para ganhar dinheiro. Você vai morrer, vai deixar o dinheiro aqui como herança, entendeu? Vai enterrar o dinheiro. Na verdade, o que vale a pena são os valores humanos, entendeu? Isso é que vale a pena. É você ver uma pessoa brilhar, é você ajudar uma pessoa a brilhar. Quer dizer, quando você
consegue... Quer dizer, a gente tem que ter uma época que o nosso ego é forte, depois você tem que ir diluindo isso. Vale até 30 anos. Depois você tem que transferir aquilo para ver, se você ficar alegre de ver alguém fazendo sucesso. É muito difícil isso. Você acha que o Brasil melhorou? O Brasil é um país que tem dilemas com sucesso, né? Eu acho que o Brasil melhorou bastante, porque na verdade, apareceu muito a consciência de identidade, sabe? Que era uma coisa que a gente via. Ainda existe o racismo gigante, mas a gente vê as pessoas não tendo vergonha de falar o que são e tendo orgulho. A coisa do orgulho, da identidade, é uma coisa que transforma um país, entendeu? E eu vejo isso muito, entendeu? Na minha escola, quando eu comecei há 27 anos atrás, se chamava um menino, ele olhava para baixo assim, você fala, não, olha para a câmera aqui, ele olhava e ia descendo, olhava para o chão. A cabeça não levantava. Por isso tem aquela música, ergue essa cabeça, aquela música é a verdade. E aí, assim, hoje em dia, você já vê o jovem, ele chega, é um jovem pobre, mas ele tem uma... Ele está ali, ele parece que tem, assim, tá bem vestido e tudo mais, mas ele não tem um centavo, a família não tem o que comer. Mas ele tem uma dignidade que, através desses movimentos, movimentos sociais, que são movimentos assim super perseguidos e tudo mais, mas que estão aí, que fizeram o Brasil se transformar. Então, acho que o Brasil se transformou, falta muito ainda, mas a gente está vendo um caminho bacana, né? Eu acho espaço assim, no mundo de reconhecimento. E essa valorização do Brasil, na sua arte do Brasil. Porque a arte do Brasil não é a arte de São Paulo e Rio, é a arte que a gente tem espalhado pelo país inteiro, entendeu? Assim, de pessoas muito criativas e bonitas e coloridas, entendeu? Que a gente tem que estar começando a aprender a ver isso e dar valor e botar isso no Museu de Arte Moderna, não é ali na feirinha do Largo ali, entendeu? É botar no Museu de Arte Moderna e fala, essa escultura aqui é uma obra de arte, é um Picasso, é um Miró, entendeu? Igual. Aí quando a pessoa olha, fala assim, a pessoa fala, realmente é. Então, essa transição a gente está vivendo, isso é muito legal. Sim. Você tem algum livro, algum podcast, algo que te inspira, que você leu ultimamente? Você falou, cara, que bacana, isso me abriu a cabeça, eu adoro buscar referências com pessoas que eu admiro. Olha, eu tenho vários livros que eu gosto muito de filosofia, assim, entendeu? E eu gosto muito, assim, eu tenho um livro que é O Homem e Seus Símbolos, que eu adoro, entendeu? Que, na verdade, é um livro que fala sobre a simbologia das coisas, entendeu? E como, na verdade, junta o Jung, entendeu? Assim, traz umas ideias do inconsciente e da percepção que você tem do mundo através da ancestralidade de trabalhos de arte, de religião, de um monte de coisa, entendeu? Que você, na verdade, você entende o mundo, essa coisa mágica que é o mundo, assim, né? Uma maneira de olhar o mundo. Eu acho que isso é uma coisa que sempre eu gosto de trazer e por isso que eu trouxe para a minha escola também a filosofia. Muito bom, muito bom. Perfeito, uma grande inspiração. Você já foi na Serra da Capivara? Já conheceu os desenhos? Não fui ainda. Serra da Capivara. É incrível, né? Tem a maior... Você foi lá já? Fui agora, fui há pouco tempo. Na Pedra Furada lá e tudo? Na Pedra Furada, que é o maior maravilhoso. Museu ao ar livre de pessoas, de pintura, de Guidon. Guidon, né? Que é maravilhosa. E como tem valor no Brasil que a gente não conhece, né? Um Brasil que a gente não conhece ainda. Eu fui numa dessas assim, que eu fui lá, foi as Grutas de Januária, que é no norte de Minas e Bahia, que uma empresa de ouro lá me chamou para fazer um livro comemorativo lá de aniversário deles. Aí eu fui, era Minas Gerais, aí eu fui nessa gruta, vi os desenhos lá, eu falei, o que eu posso fazer a relação? Eu falei, vamos fazer a relação de 12 mil anos com os desenhos do Niemeyer, que tinha traços lá meio curvos. Eu falei, gente, aquela curva lá é igual a curva do Niemeyer. Então eu fiz um paralelo de Niemeyer e os desenhos rupestres, que aí você fala, gente, é estética. A estética é uma coisa ancestral da gente. É olhar a humanidade. Quando você vê o indígena brasileiro, é uma obra de arte que existe. A indumentária indígena é a coisa mais linda, é como, na verdade, é trazer beleza para o mundo, né? Exatamente. Aí eu falei, gente, a gente é assim, quando a gente nasce assim, você vê o indígena é a coisa mais ancestral que a gente tem,
E a gente vê como ali tem design, tem beleza, como tem isso faz ciência, parte da vida, né? Tudo, E o desenho, o rupestre, são coisas maravilhosas. É arte moderna, entendeu? Mas é arte da alma, né? Isso que é muito bacana. Muito legal. Você é um verdadeiro faz e fala, né? É um cara que faz uma jornada... Eu aprendi com o Niemeyer, entendeu? Porque fiz um museu que aí eu queria entrevistar a Niemeyer, porque eu queria fazer uma cabine como se fossem os cartomantes. Você fala assim, você pode escolher uma cartomante que vai ler a sua vida ali, vai dar um conselho para você. Aí eu falei, as cartomantes são Leonardo da Vinci, Oscar Niemeyer, entendeu? Vários assim, né? São cabeças assim. Aí eu fui lá no Niemeyer e falei, Niemeyer, fui entrevistar ele com 105 anos. Ai, que delícia. E aí ele vinha lá, era um domingo, ele trabalhava todos os dias, nem que fosse um pouquinho, ele ia lá, desenhava, entendeu? Ele vinha arrastando o pé lá, sentou ali. Eu falei, eu queria que você deixasse um recado para o jovem, o que você quer deixar para um jovem? Aí ele não falou nada do trabalho dele, ele falou assim, não, ó, o mundo é muito frágil, as pessoas são muito frágeis, na verdade, assim, se a pessoa é 10% boa, já vale a pena. Acredita naqueles 10% que pode aumentar, entendeu? Agora tem que pensar isso, que tudo é muito frágil e aí você tem que ensinar as pessoas a valorizarem as outras pessoas, uma coisa muito humanitária, entendeu? E falou, no final de tudo, se não der certo, aí não tem jeito, só a revolução. Que era o comunista. Tem que esperançar, né? Mas ele tinha a coisa da esperança, mas ela falou assim, mas é a luta. Você tem que, na verdade, ter esperança, mas não é fácil vencer as forças que não querem que a esperança ganhe. Então, você tem que lutar a vida, né? Então, acho que isso é uma coisa que me inspirou muito, assim. E eu acho que, assim, eu sempre vou gostar de trabalhar muito. Trabalho é um lugar... É que eu acho, na verdade, a identidade e a gente se diverte. Você aprende, você inventa, você brinca, entendeu? Você está vivo, né? Está vivo. Está encantado. Muito bom, super obrigado pela nossa conversa. A gente podia ficar aqui, né, um tempão falando, mas infelizmente já deu 1 hora. É muito bom trocar com você, tenho certeza que todo mundo vai sair mega inspirado desse teu papel, dessa tua jornada, dessa tua credibilidade, curiosidade. Aí eu queria... Obrigado a você por fazer essa conversa, acho muito importante a gente trocar sempre, né? E também para as pessoas aproveitam para conhecer espetáculo. Tem que conhecer. Tem lá espetáculo, lá tem no Instagram espetáculo, Escola de Arte e Tecnologia. Isso é uma sementinha que você pode fazer a sua, você pode inventar um projeto, você pode fazer qualquer coisa pequena, entendeu? Que você vai transformar o mundo. É uma semente que já está virando floresta. É uma semente que já virou floresta. Tomara, né? Com certeza. Obrigada, galera. É isso. Muito obrigada pela audiência e obrigado, Grilho, sempre. Obrigado a você, obrigado a todos aí. Eu sou Ana Couto, estou aqui para te fazer um convite, abrindo os bastidores do É Faz e Fala no nosso podcast. A sua marca que acredita em brasilidade como força de valor e impacto, o seu lugar aqui com a gente. O É Faz e Fala é mais que um podcast, é mais que um festival, é um movimento que conecta brasilidade com marcas, cultura, negócio e inovação. Quer conhecer mais essa jornada ou quer fazer parte apoiando esse movimento? Vem ser parceiro ou patrocinador. Fale com a gente, escaneie esse QR Code e entre em contato. Vem ser e vem fazer o É Faz e Fala. Juntos estamos mais fortes.